bem, de volta com o Gazeta Entrevista. O programa hoje está muito interessante, assuntos importantes que dá prazer de a gente debater. Estou recebendo aqui agora o doutor Ismael da Cunha Neto, advogado, presidente da Comissão do Idoso da OAB, ex-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e idoso. E a gente vai falar aqui da realidade dos idosos. Hoje, dia 15 de junho, é um dia muito importante, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Vamos começar com esse assunto, doutor Ismael. A violência não é só física, principalmente psicológica, né? O que a gente percebe é que os idosos, um constrangimento, é uma violência, né? Boa noite, amigo. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse programa. É verdade, hoje o dia do, como se diz, o dia do enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, que é um dia mundial, os idosos têm muito pouco a comemorar. Porque a violência, como você bem falou, não é só física. Ela pode ser psicológica, ela pode ser a autoestima, ela pode ser uma violência financeira, que vamos dizer que é uma coisa que hoje é rotineiro. Família clonar cartão de pai, quer dizer, monopolizar, né? Pega o cartão, pega a senha. Hoje alguns idosos valem pela pensão que ele tem, na verdade é essa. Então hoje a violência ela se sedimentou contra a pessoa idosa. Primeiro porque idoso não é prioridade para ninguém. Essa é a grande verdade. Até a família às vezes abandona. Não, é isso que eu ia dizer. A prioridade do idoso nem a família dá. Ele é um arquivo vivo da família, é desprezado. Ele foi quem criou toda a família, é desprezado. Ele é quem educou todo mundo, é desprezado. Quer dizer, a própria família, 80%, hoje não tem estatísticas seguras, mas 80% da violência contra a pessoa idosa é feita dentro de casa, a própria família. Agora, doutor, e o Estado, né? Federal, estadual, municipal, como é que são as políticas públicas para a pessoa idosa, na sua opinião? Olha, eu tenho uma convivência, e aí eu posso falar por experiência própria. Eu presidi o Conselho Estadual por 8 anos. E estou na presidência da Comissão do Idoso da OAB por 1 ano e pouco. As políticas públicas, com referência ao Brasil, ao Estado, ao município, elas, na verdade, elas não atendem em nada a pessoa idosa. O pouco que se fez, não dá para comemorar o pouco que se faz, porque não existe políticas públicas. Eu gostaria até de dar um exemplo. Por exemplo, no Acre, hoje, nós somos 102 mil, mais ou menos, ou 50, hoje nós somos 52. No ano de 2030 nós vamos ser 102, vamos representar 20% da população do Acre. Em 2030 o Brasil terá 22 milhões de idosos, hoje nós somos 20 milhões. Em 2030 nós vamos representar 20% da população brasileira. Quer dizer, o idoso está crescendo. Na sua opinião, o que seria prioridade hoje para o Estado promover para a população idosa? Olha, quer ver, uma coisa que faz muita falta ao idoso é uma casa de passagem, são os centros dias. Porque hoje você vê, por exemplo, um idoso vem de Santa Rosa do Purus, por exemplo. Santa Rosa hoje tem 104 idosos. Ele para se deslocar de Santa Rosa para Rio Branco, uma passagem no mínimo é R$350. Ele chega em Rio Branco, no aeroporto, não tem que vai receber esse idoso, não tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SED, enfim, toda essa estrutura, nada tem para oferecer ao idoso que vem de lá. Quando se tem orçamento, quando se tem rúbricas, quando se tem justificativa para políticas de inclusão dos idosos, então que se efetivem essas políticas, né? Porque assim, a gente pode achar, não, o Estado é muito paternalista, mas está lá no orçamento, né? Então, olha, cadê esse dinheiro? O problema, veja bem, a Constituição Federal, no artigo 229 e 230, e o Estatuto do Idoso, no artigo 3º, ele diz que é obrigação do Estado, da família, atender o idoso em tudo. Saúde, lazer, educação, transporte. Mas isso é uma balela. Eu digo que é uma balela, porque o que está escrito na Constituição Federal e o que está escrito no Estatuto dos Direitos da Pessoa Idosa está em total desalinho com aquilo que se vê na prática. Agora, a expectativa de vida do brasileiro está crescendo. Isso indica que vamos ter uma população idosa cada vez maior. E está em discussão aí
essa questão da aposentadoria, né? Mais cedo, muita gente que defende aposentadoria com 50 anos, com 60 anos. E tem que se fazer uma reforma da Previdência, porque a expectativa de vida aumentou. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro eu gostaria eu não brigo contra números e nem contra estatística. Como eu disse anteriormente, o Brasil, em 2030, ele terá 22 milhões de idosos. Isso significa 20% da população brasileira. Em 2050, segundo as estatísticas, nós vamos ter mais idosos do que menores de 15 anos. Mais idosos do que pessoas de menos de 15 anos. O que vai acontecer? Esses últimos 10 anos, essa última década, o número de idosos aumentou em 178 milhões de pessoas no mundo. O que significa uma população do Paquistão, que é o 6º maior país populoso do mundo. O que acontece? Essa população idosa, hoje, para você ter uma ideia, um exemplo também clássico de estatística, o único país do mundo que tem 30% da população de idosos é o Japão. Sim, aí peraí, deixa eu te falar. É isso, vou falar na reforma da Previdência, vamos chegar lá. Em 2050, nós vamos ter 64 países no mundo que vão ter mais de 30% da população idosa. Aí a gente pergunta, o Brasil está preparado para enfrentar essa população idosa? Não. Outra pergunta, a sua. A reforma da Previdência é necessária para... É necessária. Uma coisa que eu defendo e que eu acho terrível, outro comparativo que eu faço com estatísticas, o brasileiro, quando completa 70 anos, para o Brasil ele está liquidado. Eu tenho 72 anos, o irmão de 72 anos. Eu não posso fazer concurso público, tem que ser aposentado. Deixa eu terminar meu raciocínio. Aí, então você vê que no Brasil você completou 70 anos e está liquidado. Certo? Então a reforma da Previdência, ela traz alguns alhures em benefício do idoso. Porque eu sou da opinião que nós somos máquina, nós temos que trabalhar. Pois é, agora a minha pergunta, 72 anos o senhor está plenamente ativo, as empresas, o mercado de trabalho não deveria valorizar mais os idosos? Grande pergunta. Na Europa, um advogado como eu, sênior, eu tenho 45 anos de profissão, tenho o Remando de 72 anos, todas as empresas no Japão, no Oriente, eles têm interesse em você, porque eles lhe consideram um advogado sênior, a sua experiência, toda a sua vivência. No nosso país é diferente. Mas isso é cultural? Quem é que ganha com isso? Isso é verdade. É cultural. É cultural. A nossa cultura, infelizmente, é essa. A nossa cultura, baseada nessa sua pergunta, a grande sustentação dela é, em primeiro, idoso não é prioridade para ninguém. É cultural isso. É cultural. E essa valorização do idoso. Agora, vamos só para solidificar mais um pouco. A própria família, em que você é o arquivo vivo da família, que é o suporte maior, é a primeira a lhe descartar. Na sua opinião, com seus 72 anos de experiência, de lucidez, o que seria necessário fazer hoje para daqui a 50 anos a gente ter um panorama diferente, do ponto de vista da valorização do idoso? Eu sempre digo isso nas minhas palestras, eu acho que isso só vai mudar com a educação. Sim. Eu sou do tempo que o meu pai não precisava me bater, nem me repreender. Ele só olhava para mim na sala e eu tinha que sair, porque ele ia conversar com o amigo dele. Hoje as coisas mudaram. O ônibus, o jovem coloca uma mochila aqui, faz que está dormindo e senta na poltrona do idoso. Então a coisa é cultural, é educação. Mudar isso, aí você entra no outro tópico, vamos dizer, política. Eu sempre recomendo aos meus idosos que, quando algum político o visitar pedindo voto, perguntar quais políticas públicas ele tem para a população idosa. Aí você... É uma longa batalha, doutor Ismael. Eu estou caminhando para ser um idoso também, espero conseguir. Você é um menino. Qual é a receita para chegar nessa idade, em plena atividade? Olha, como eu te disse, eu, por exemplo, eu acordo 10 para as 4 da manhã, eu me aposentei em 2002, sou advogado militante, vou dormir 11h30 da noite, sou o síndico do meu prédio, sou membro da OAB, sou membro de comissão disso, sou da comissão de direito, tenho tempo para todo mundo, e tem 2 palavras no meu dicionário que não existe, que é não posso e não tenho tempo, eu sempre posso e sempre tenho tempo,
tenho tempo para minha família, para meus netos, meus bisnetos. Sou um eterno namorador, sou boêmio, sou DJ nas horas vagas, enfim. Eu acho que o que mantém a pessoa viva, sou dançarino, é isso. Atividade. Atividade. Muito bem. Mas o mais importante, Isso fé no aí patrão, né? É a primeira coisa de todas, né? Que a gente tem que realmente ter essa dedicação e essa fé. Doutor Ismael, muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Continue firme. Disponha, meu amigo, eu espero que você chegue lá. Se Deus quiser. E você vai ficar vai ser melhor, porque você talvez passe dos 100 anos, fácil. A tecnologia, né? Diz a evolução que o que vai... medicina. Quem vai viver 150 anos já nasceu, né? Já nasceu. Obrigado pela entrevista. Obrigado, doutor Ismael. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta com mais uma boa conversa. Não saia daí, até já.